Fundado durante a monarquia, o Ginásio Clube Português é o mais antigo clube de ginástica no nosso país. Nasceu sob o lema que ainda hoje mantém: mente sã em corpo são, e teve como primeira sede um velho palacete na Carreirinha do Socorro, em Lisboa. O Ginásio Clube Português nasce em 1875, no momento em que se assiste a uma grande revolução na sociedade portuguesa e na sociedade mundial. Estamos em pleno século XIX, meados do século XIX, e assistimos aos movimentos literários, aos movimentos de novos pensadores, à industrialização, ao comboio, por isso toda a sociedade está em movimento. É nesse caldeirão de pensamentos que o professor Luís Monteiro, mais 24 colegas, amigos, resolvem fundar o Ginásio Clube Português. O pormenor que leva também, que é um pormenor, parece, mas que é muito importante, à nascença do clube, tem a ver com o professor Luís Monteiro ter sido tutor dos infantes Dom Carlos e Dom Afonso. Ou seja, a ligação também que existe à família real e à monarquia nessa altura é grande, e terá sido por impulso do rei Dom Luís e da Dona Maria Pia que terá avançado também com a fundação do clube. É tutor dos dois infantes e mais tarde, no reinado de Dom Carlos, o ginásio também mantém esta postura e Dom Carlos agradecia sempre e está sempre muito presente na vida do Ginásio Clube Português. No final do século XIX, parte da sociedade lisboeta ainda via na ginástica uma espécie de palhaçada circense. Mas essa ideia depressa seria ultrapassada. Começa o Ginásio Clube Português a funcionar, derivado um bocadinho das atividades circenses. Começou-se a perceber que a atividade circense tinha componentes gímnicas e componentes de movimento físico. E estes professores, estes estudiosos, entenderam por bem começar a transformar estes malabarismos, estas práticas de circo, em movimentos de ginástica, em trabalho científico mais coordenado e mais ponderado. No âmbito destes movimentos que falámos, em que se enquadra também, por exemplo, a geração de 70, com Essa de Queiroz, Guerra Junqueiro, Ramalho Ortigão, Guilherme de Oliveira Martins, Antero Quental, tenta-se estudar a base científica do homem e da forma como ele está presente na sociedade. Aí o ginásio tem uma importância através da pressão que faz sobre os governos e para que seja introduzida pela primeira vez a ginástica, não a educação física, ainda a ginástica, em 1902 no currículo escolar. Em 1884, o Ginásio Clube Português mudou de instalações para a Rua Serpa Pinto, onde se manteve durante quase um século. E no ano seguinte, organizou o primeiro concurso de ginástica, no Hipódromo de Belém. Sempre à frente do seu tempo, o Ginásio Clube viria a introduzir em Portugal a ginástica sueca, em 1901. E 15 anos mais tarde, seria responsável pelo primeiro Congresso de Educação Física no nosso país. Um evento que teve grande impacto no avanço da investigação científica no âmbito do desporto. É em 1916 que consegue também organizar o primeiro Congresso de Educação Física, onde estão presentes as várias áreas da atividade física, desde a parte da medicina à parte do desporto, e assim pela primeira vez pensar a educação física como um todo e não só como uma atividade separada. Vamos continuar recordando os tempos passados do Ginásio Clube Português. Esta é a sala de sessões, onde podemos ver troféus, recordações, enfim, um sem número de coisas ligadas à vida desta prestimosa instituição. Esta é a bandeira de honra do Ginásio Clube. Esta outra bandeira foi a primeira que teve esta instituição, e esta foi oferecida pela Rainha Dona Maria Pia. Outra também muito curiosa dos princípios do ginásio. Muitas são as condecorações, os galardões, os prémios que o Ginásio Clube Português conquistou ao longo destes 100 anos. Em sinal do peso e da importância que o Ginásio Clube Português tem a nível internacional, estamos aqui perante duas taças olímpicas que foram atribuídas pelo Comitê Olímpico Internacional ao clube. Uma em 1951, Taça Olímpica Farley, e outra em 1980, Taça Olímpica. Estas taças destinam-se a agradecer e a reconhecer o trabalho de um clube amador em prol do desporto.
Uma nota também muito particular, esta taça de 1980 foi entregue pessoalmente pelo então presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan María Samaranch, que fez questão de vir ao clube entregar esta taça. Foi recebida pela nossa atleta de referência na altura, Isabel Curado, e por isso nós quisemos na sala de troféus também pôr a imagem da pessoa que a recebeu. Isto porquê? Porque o ginásio é feito de pessoas e para pessoas, por isso é importante que esteja aqui refletida essa imagem. O Ginásio Clube Português marcou presença em várias edições dos Jogos Olímpicos, nas modalidades de esgrima, tiro, luta, halterofilismo, judo e, naturalmente, ginástica. Em 1952, Dália Cunha sagrou-se campeã nacional de ginástica aplicada e, nesse mesmo ano, participou nos Jogos Olímpicos de Helsínquia, juntamente com a irmã Natália Cunha e com Maria Laura Amorim. Foram as primeiras mulheres portuguesas a competir nos Jogos Olímpicos na modalidade de ginástica artística. Um desafio tremendo, numa época em que a moral e os bons costumes ditavam que o lugar da mulher fosse em casa. No ano seguinte, Dália Cunha voltou a sagrar-se campeã nacional de ginástica aplicada, mas 1956 seria o ano de uma outra ginasta, Maria Helena Vilalva. O meu pai é que praticou e o meu pai é que me entusiasmou e enfiou-me aqui com 5 anos e eu ganhei imenso gosto por isto, quer dizer, eu trocava tudo pela ginástica, a ginástica para mim era tudo. Comecei com ginástica educativa, com 5 anos, depois passei para a ginástica rítmica. Entretanto, iniciou-se em Portugal a ginástica desportiva, que ainda não era aqui conhecida, não havia aparelhos, não havia condições nenhumas de se fazer nada aqui, mas começámos com muito boa vontade e um bocadinho de habilidade e conseguimos fazer qualquer coisa. Entretanto, adquirimos aparelhagem, começámos a ter professores de ginástica desportiva e cheguei a campeã. Normalmente ficava quase sempre em segundo lugar, porque eu era muito graciosa, sempre fui muito feminina, não fazia coisas muito complicadas porque tinha medo. Não fazia mortais para trás, porque fazia uma aflição quando são muito mais fáceis do que para a frente, porque se vê o chão mais depressa. Mas eu só fazia para a frente porque sabia para onde é que ia. E ficava quase sempre em segunda, a Dália Cunha ficava em primeiro. E nesse campeonato consegui ficar em primeiro e fiquei muito contente por ter ganho as provas todas. 1960 seria o ano de Hermenegildo Candeias, que se sagrou campeão nacional de ginástica aplicada de primeira categoria. E participou nos Jogos Olímpicos de Roma, que viriam a revelar-se uma verdadeira aventura para o ginasta português. Segundo relatos do próprio, estavam 40 graus à sombra na capital italiana e Hermenegildo, ao contrário dos ginastas internacionais, não podia dedicar-se em exclusivo à modalidade, porque treinava, estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Ora, os Jogos Olímpicos de Roma foram talvez, com exceção dos de Atenas, aqueles que melhor procuraram estabelecer uma ponte entre a antiguidade e os termos modernos. No primeiro dia de treino, puseram-me numa sala de ginástica com a equipa da União Soviética. Portanto, eu sozinho com a equipa da União Soviética. Não quero saber. Se eu tivesse um buraco, tinha-me enfiado, porque o que eu fazia e eles faziam era do dia para a noite. E eu, sem experiência em competições, e faltava-me toda aquela técnica. Fui fazer os meus exercícios com o treinador, que era o professor Sama. Cheguei ao ponto em que estava lá a fazer um exercício no sol, numa posição em que os russos chegaram ao pé de mim, se eu lhes podia ensinar aquele exercício. Para mim, foi uma coisa que eu nem acreditava. Um ginasta russo daquela categoria a pedir-me ensinasse coisas, lá ensinei. Além da competição, o Ginásio Clube Português teve sempre classes de representação. E entre os momentos altos da sua história, contam-se os inúmeros saraus no Coliseu dos Recreios.
Aqui vemos imagens do Sarau de 1968, a que assistiu o chefe de Estado, Almirante Américo Tomás. Outro dos grandes eventos de representação é a Gimnastrada, o maior festival de ginástica do mundo que ocorre de 4 em 4 anos e junta atletas dos 8 aos 80 numa mesma cidade para mostrarem o que de melhor se faz em cada país. Comecei a ir às Gimnastradas em 1969 e dá-se um episódio muito interessante que me marcou muito. Nessa altura estava muito latente o conflito israelo-árabe e no refeitório, nessa Gimnastrada, em Basileia, na Suíça, eu verifiquei e vi que na mesma mesa estavam a almoçar israelitas e árabes, que era uma coisa impressionante. E eu disse assim, bem, mas isto é o mundo que eu quero. E a partir daí nunca mais deixei de ir às Gimnastradas. As Gimnastradas é um festival de grande fraternidade universal. Fizemos uma aqui em Lisboa em 2003, que é até hoje a melhor Gimnastrada de sempre, feita aqui na FIL, em que participaram cerca de 25.000 atletas. A nova sede que existe na Praça das Águas Livres e que ocupa apenas a módica quantia de 3.800 metros quadrados no total, mas cuja área atual é apenas de 1.000 metros quadrados. Tem 30 metros de altura o edifício construído, que possui 8 pisos e é circundado de uma zona a relevar e dispondo de um parque para jogos ao ar livre. Esta foi a primeira pedra lançada e que pertence ao Castelo de Guimarães. Em 1973 foi um ano marcante para o Ginásio Clube, que inaugurou a sua nova sede na Rua das Amoreiras, onde se mantém até hoje. Poucos anos mais tarde, a ginasta Isabel Curado iniciava o seu percurso no clube. Eu entrei aqui para o Ginásio Clube Português em 1976. E porquê? Porque nesse ano decorreram os Jogos Olímpicos e eu fiquei completamente maravilhada com uma ginasta. Ela chama-se Nadia Comaneci, que é muito conhecida. E eu fiquei tão fascinada com ela que passava a vida aos pinotes lá em casa, a tentar fazer acrobacias e brincadeiras, e os meus pais acharam que era melhor eu ir aprender com quem sabia. Comecei por ser campeã nacional de terceiras categorias, porque era assim que se chamava naquela altura, porque esta forma de classificação foi evoluindo, foi alterando ao longo dos tempos. Atualmente já é, portanto, iniciado, juvenil, júnior, séniores, mas no meu tempo começava-se os mais novos em quartas categorias, terceiras categorias, segundas e primeiras é que era o que é agora os séniores. Pronto, portanto, eu fui realmente campeã em terceiras categorias, depois consegui ser campeã nacional, então, de primeiras categorias. E estamos a falar em 1982. Eu ando no Ginásio Clube Português desde 1985, portanto, quando eu tinha 5 anos. Portanto, o Ginásio Clube Português sempre fez parte da minha vida. Eu sempre andei num colégio aqui ao pé e sempre foi o meu clube do coração, o meu único clube. Comecei cá como atleta, segui o meu percurso, ganhei vários títulos nacionais, sempre pela ginástica artística feminina. Aliás, nunca experimentei outro tipo de modalidade. Vários campeonatos europeus, vários campeonatos do mundo. Fiz uma preparação olímpica em 1996 e, entretanto, no ano 2000, tornei-me treinadora, licenciei-me na Faculdade de Universidade Humana, fui contratada pelo clube e estou como treinadora até hoje. Felizmente também temos tido muitos títulos nacionais. O meu percurso começou no Ginásio Clube Português quando tinha 8 anos, em que fui logo diretamente para a ginástica acrobática, na altura uma modalidade muito menos desenvolvida que é hoje em dia, portanto rapidamente comecei a competir nesse mesmo ano. Fiz competição até 2010, participei em diversos campeonatos nacionais nos quais fui campeã nacional.
Fui finalista de campeonatos da Europa e campeonatos do mundo e terminei o meu percurso quando ia para o meu 12º ano da faculdade. Tive uma fase em que quis cortar relações com a ginástica, então andei aqui pelo ginásio mais a fazer a parte do fitness. Entretanto, tive propostas para colaborar mesmo na parte de treinadora, comecei a ajudar, comecei na formação da acrobática. Nisto, como atleta, fui convidada para fazer parte da classe Mãe d'Água, que é uma classe de representação de alto nível. Entrei no projeto, tive 5 anos como atleta da Mãe d'Água. No meu último ano acabei por passar a treinadora, porque o treinador que estava convidou-me para o cargo quando decidiu sair do projeto. Comecei a fazer ginástica aos 6 anos, aqui no clube, e parei de fazer alta competição aos 18 anos em ginástica acrobática. Ganhei alguns títulos na modalidade, fui campeã da Europa, várias vezes campeã nacional, alguns títulos internacionais também. Quando parei de fazer competição, decidi intervir numa classe que é a Mãe d'Água, é uma classe também no Ginásio Clube Português, e pratiquei durante 5 anos. Mais tarde decidi ser performer, e fui trabalhar para o estrangeiro. Neste momento estou a fazer espetáculos, estou agora numa pausa e venho aqui ao clube sempre treinar, porque é o meu clube de coração. Fui também treinadora de ginástica acrobática de competição durante 4 anos, enquanto estive na licenciatura na Faculdade de Motricidade Humana. No final dos anos 90, o Ginásio Clube Português voltou a inovar, iniciando um projeto com vista a tornar a ginástica acessível a todos. O projeto Sports for All é um projeto que permite a pessoas portadoras de deficiência fazerem atividade física aqui no nosso ginásio. Apesar de ser um clube centenário, sempre teve um bocadinho esta visão futurista, digamos, e portanto este projeto já vem desde 1998 e temos crescido ao longo dos tempos. Felizmente o ginásio tem uma grande responsabilidade social e percebe que o desporto tem que ser acessível a todos e para todos. E em 2016, o clube inaugurava o seu laboratório, com o objetivo de estudar e potenciar a ligação entre o exercício físico e a saúde. O Ginásio Clube Português pensou em ter um laboratório no sentido de servir quer a investigação, quer o apoio aos nossos profissionais, aos serviços que o ginásio disponibiliza. Este laboratório permite, e a ideia que está na origem da criação deste laboratório tem a ver com a necessidade de tentar perceber o impacto que há diferentes tipos de atividade física, com diferentes intensidades, pode ter no organismo humano. Cada vez mais a ciência tenta ir à procura de pré-marcadores, de como é que o exercício influencia o estado de saúde das pessoas, e o ginásio, que tem uma característica própria de ter as pessoas a nascerem e a morrerem aqui, porque um sócio do ginásio não deixa de fazer a sua prática desportiva no seu clube, fazia-nos sentido contribuir para a academia com dados longitudinais. Portanto, basicamente este laboratório tem como objetivo recolher dados das variáveis cardiovasculares, da aptidão física e tentar associar a pré-marcadores das doenças crónicas da nossa sociedade, portanto, aquelas chamadas doenças não transmissíveis. O laboratório é uma das últimas inovações deste clube centenário, em permanente atualização. O trabalho multidisciplinar é uma premissa essencial da existência do próprio laboratório do Ginásio Clube Português. Neste caso em particular, a treinadora da ginástica artística feminina manifestou que as suas ginastas estavam cansadas, sobretudo no final da rotina de solo. Ao comentar isto com o Exercise Specialist do próprio Ginásio Clube Português, este veio procurar a ajuda do laboratório e fizemos uma revisão da literatura onde já se manifestava a necessidade do desenvolvimento ou a importância do treino aeróbio nesta modalidade que tinha sido muito negligenciada até agora. Viemos então para o terreno medir a exigência fisiológica de determinadas rotinas da ginástica artística feminina. Aplicámos depois o protocolo e voltámos então a avaliar
se esse protocolo tinha sido eficaz na diminuição da exigência fisiológica destas rotinas. Avaliámos outras funções, nomeadamente a componente neuromuscular, e pensamos que é este trabalho que está efetivamente por trás do sucesso que o Ginásio Clube Português está a ter nas modalidades de ginástica. O Ginásio Clube Português hoje tem no seu âmbito a ginástica artística masculina, a ginástica artística feminina, a ginástica rítmica, a ginástica acrobática e o Team Gym, que é precisamente uma modalidade que está a surgir nova. Num futuro próximo, os Jogos Olímpicos continuam também a ser um dos grandes objetivos do Ginásio Clube Português. Naturalmente que perseguimos e pretendemos que o Ginásio Clube Português em 2024 também esteja presente com um rapaz e com uma rapariga. Estamos a trabalhar para isso e aguardamos também, de certo modo, que este clube, que tinha um projeto muito grande antes da pandemia, de edificação da terceira fase, onde iríamos passar a ter uma instalação adequada a esse tipo de objetivos, se possa concretizar a muito breve prazo. Que há 100 anos, um punhado de homens, irmanados no desejo de fazerem ginástica e outras coisas próprias da época, tais como levantar pesos, pegar touros, etc., resolveram, e muito bem, que sob a orientação de um professor que se fez a si próprio através de compêndios, Luís Maria de Lima da Costa Monteiro, resolveram, dizia eu, introduzir no nosso país a prática de exercícios físicos. Para o efeito, fundaram em 18 de março de 1875 um clube a que deram o nome de Ginásio Clube Português.